O propósito da Sucesso é promover o uso da tecnologia para o bem, conectando pessoas, empresas e sociedade. Então, amigos, o que eu posso pedir para vocês é que sejam isso. Somos protagonistas, estamos bem e podemos fazer essa diferença e ajudar. Não tenha dúvida, fazer o bem faz bem. Então, eu agradeço de coração, em nome de toda a nossa diretoria, de toda a nossa Sucesso, como eu tenho dito, é a nossa Sucesso, vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado e vamos dar continuidade aí ao nosso evento, que eu tenho certeza que soma para a gente fazer esse bem no mundo. Luiz, por favor, meu amigo. Muito obrigado, presidente Nilson, por esta belíssima mensagem na abertura do nosso seminário. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao segundo seminário executivo Sucesso RS 2021, realizado pela Sucesso RS, a Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul. O tema que irá permear os eventos neste ano é tecnologias inteligentes, gerando simplificação e transformação nas pessoas e nas organizações. Compartilhe a sua participação no evento utilizando a hashtag do evento Seminário Sucesso RS 2021. Informamos que as apresentações serão posteriormente disponibilizadas no site da Sucesso RS com a devida autorização dos parceiros de negócios aqui presentes. Concluídas, então, estas recomendações, iniciaremos o nosso evento. E iniciamos com a participação dos nossos parceiros, McAfee e Scuna, trazendo o tema Device to Cloud Cyber Security, Case Agibank, High Flame, com Bruno Zani, Country Manager da McAfee, Ricardo Dastes, diretor de Professional Service da Scuna, e Marcos Donner, Chief Information Security Officer do Agibank High Flame. Nós convidamos para iniciar a apresentação Bruno Zani, Country Manager da McAfee. Por favor, Bruno. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nilson. Não sei se minha conexão está muito boa, que está picotando às vezes, não sei se é da própria aplicação, mas qualquer problema, o Daci está com o meu telefone aqui, ele me avisa aqui também, tá, pessoal? É um prazer, obrigado pelo convite, obrigado por todos participarem. Eu sei que não é fácil nessa história de trabalho remoto, todo mundo dispor um tempo para estar aqui ouvindo a gente. Como o Nilson comentava, né, a gente passa por um momento totalmente atípico, mas que eu tenho certeza que vai passar e a gente vai poder se encontrar em breve, né, todos acreditamos nisso. É muito bonita a mensagem, Nilson, é emocionante, até difícil falar aqui depois e legal que você compartilhou. Minha ideia aqui hoje é falar um pouco do momento que a gente passa do ponto de vista de segurança, né, quais são os desafios que a gente tem encontrado. Isso vai introduzir um pouco também um assunto que depois eu vou discutir junto com o Dastis, junto com o Donner, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Acho que vocês já conseguem ver, correto? Sim, está perfeito. Ótimo. É uma apresentação bem rápida, onde eu falo um pouco dos desafios que a gente tem passado, né, e um pouco desse caminho que a McAfee tem tomado, né? A McAfee é uma empresa já de mais de 30 anos no mundo de segurança, mas a gente vem se reinventado nesse tempo, até porque as ameaças têm mudado muito, né? E eu começo falando um pouco do que a gente tem escutado dos nossos clientes, né? Como que a gente tem que entregar segurança hoje, né? E esses três pilares estão muito ligados a isso, né? Acelerar a transformação digital, muitas vezes, sem ameaças, obviamente, com mais eficiência. O panorama de segurança da informação mudou demais. Hoje,
é muito menos possível a gente entregar um ambiente seguro na base de fazer muitos bloqueios, né? Hoje, cada vez mais, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam de um modo seguro, com políticas muito mais permissivas do que elas eram no passado. Eu trago aqui alguns dos termos que a gente escuta o tempo todo, né? LGPD é uma realidade nacional para a gente já há algum tempo, né? Já, claro, com empresas em diferentes estágios de adequação, mas se adequar à LGPD sobre o ponto de vista de proteção de dados é algo que a gente tem ajudado muito as empresas a fazerem. Em ambientes híbridos, né, isso é muito importante, a nuvem já é uma realidade também para a grande maioria das empresas, mas a grande maioria das empresas que a gente conversa, a nuvem é uma realidade de forma híbrida. O que é a nuvem híbrida? Que a gente ainda vai ter que cuidar dos data centers internos, dos usuários que estão dentro das redes, mas também de quem está movendo para a nuvem e acompanhar esse caminho. Também existem empresas que estão totalmente na nuvem, ou porque já migraram, ou porque elas nasceram na nuvem, né? As fintechs e empresas de tecnologia que já estão nascendo totalmente na nuvem, e a gente também tem que entregar segurança para esse ambiente, né? Tudo isso, claro, com essa realidade de segurança estar muito mais adequada ao negócio, mas, ao mesmo tempo, conseguir usar todos os recursos que a nuvem e que as novas tecnologias querem entregar para os nossos clientes. E não dá para falar de segurança hoje em dia, pessoal, sem falar por essa realidade que a gente passa desde o ano passado. Tá? Esses números, eles são números nossos, números do IDC e números do Gartner, tá? Que mostram para a gente que aumentou em mais de 50% a adoção de cloud como um todo, seja de serviços SaaS, de serviços PaaS, de serviços IaaS, tá? Quando a gente olha só para os serviços de colaboração, esse número mais do que quadriplicou, né, que são os 400% que eu trago aí, né, e fazendo com que esse acesso ocorra de qualquer dispositivo, né, então 100%, mais de 100% de crescimento de acesso a partir de dispositivos pessoais, né. O assunto BIOD, né, o Bring Your Own Device, não é novidade para ninguém, a gente já vem falando disso há muito tempo, mas ele foi muito, muito amplificado no último ano por causa do trabalho remoto, né? E não é só o Bring Your Own Device, né? O que a gente tem escutado muito é o Bring Your Own Everything, ou seja, tudo vai estar conectado nesses serviços em nuvem, né? Isso se confunde um pouco com a história do IoT, mas cada vez mais um funcionário, pensando aqui no ambiente corporativo, vai ter 3, 4 dispositivos conectados à rede, e muitas vezes essa rede acessando dispositivos, acessando dados confidenciais, dados corporativos, né? Então, por isso que até as ameaças específicas para a nuvem crescem demais, né? Todo mundo que está fazendo malware, fazendo ransomware, fazendo ataques, eles, obviamente, vão pensar em atingir um número maior de usuários e conseguir levar mais vantagem financeira em cima disso. Eu citava o crescimento em cloud, mas chama muito a atenção, pessoal, e esse estudo é um estudo que eu vi do IDC recentemente, o mercado de segurança da informação no Brasil é um mercado de mais ou menos 900 milhões de dólares para 2021. Tá? Isso representa um crescimento de mais ou menos 10% ano sobre ano comparado a 2020, mas o que chama atenção é que pensar em segurança em nuvem, enquanto o mercado como um todo cresce 10%, segurança em nuvem cresce 17%. Tá, então, há muito movimento para fazer segurança em nuvem, obviamente, porque a nuvem já é uma realidade para todo mundo, e a gente, como fabricantes de segurança, tem se adequado a esse mundo, né? A gente sabe que o nome McAfee é muito forte na questão do antivírus, do endpoint, mas já há muito tempo a gente já tem passado por essa transformação para levar a segurança para a nuvem, assim como a gente já tem ela no ambiente on-prem, né? E qual que é esse ambiente, né? O que a gente está vendo muito hoje? Eu participei de um painel essa semana onde a gente discutia a existência ou não do perímetro, né? E em muitas empresas o perímetro existe ainda, né? O data center, o firewall, o proxy, o IPS, o anti-spam, eles estão lá ainda. O que está acontecendo é que cada vez mais o tráfego passa por fora desse perímetro, tá? Mesmo em empresas mais tradicionais. Por quê? Olha quanto cresceu o uso dessas aplicações de colaboração, né? Então, aí eu trago o Teams, o Zoom, o Webex, o Slack, para ficar nas mais básicas, mas vocês podem pensar no Office 365, no G Suite, no Salesforce e várias outras aplicações SaaS que têm crescido muito o uso.
E o acesso a essas aplicações, muitas vezes, são feitos de qualquer lugar, né? O que eu tinha antes, 10 mil funcionários acessando por dentro de um escritório matriz ou de escritórios remotos, eu tenho hoje 10 mil escritórios, né? Porque está todo mundo acessando de qualquer lugar. E nós, como fabricantes de segurança, temos que entregar segurança para esse ambiente, tá? Então, imagina o seguinte, o impacto de segurança antes, né, num cenário onde a gente estava falando de essencialmente dispositivos corporativos, né, dentro de uma rede corporativa, de uma rede controlada, onde eu sei quais são os limites e aonde está o perímetro, eu tinha poucos pontos de fugas de dados, né? E mesmo assim, vocês sabem, não eram raros os exemplos de perdas de dados grandes, né? Na atualidade, eu tenho muito mais pontos de fugas de dados, e esse é o contraponto dos benefícios da nuvem, né? A nuvem é muito benéfica sobre vários pontos de vista, né? A mobilidade, a escalabilidade que ela provê, isso é algo que a gente nunca viu antes na indústria computacional, né? Porém, ela facilita também com que esse dado fuja por diversos vetores, né? Então, seja ele pela nuvem, seja ele pela própria rede corporativa, seja ele usando um dispositivo pessoal que muitas vezes não tem a política de segurança que vocês requerem nas suas empresas. Então, é um pouco disso que a gente encontra hoje como cenário, né? E o que a gente está entregando é, basicamente, trazer essa proteção de dados em nuvem, num modelo que muda muito com o que a gente estava acostumado no passado, né? Que era aquele de, não, vamos adquirir aqui uma licença perpétua, fazer instalação de software nessas estações e fazer o gerenciamento disso a partir de uma console. Isso ainda existe? Sim, pessoal, mas o que o mercado está migrando e o que a gente já está adequado a essa realidade é tudo na forma de cloud, gerenciamento via cloud, o que traz uma vantagem muito grande para vocês, porque não tem manutenção de banco de dados, não tem manutenção de sistema operacional, não tem manutenção de infraestrutura, isso é um serviço SaaS, tá? E, claro, ele se adequa também à realidade de crescimento e de escalabilidade que as empresas têm hoje, né? Então, não é incomum a gente trabalhar com empresas que, olha só, em determinada época do ano, elas precisam de um poder de processamento mais alto, de um número de usuários muito mais alto, de muito mais máquinas nesses data centers virtuais, e em outro momento esse número cai drasticamente e a gente acaba licenciando dessa forma. E importante, dando a tal mobilidade, a tal flexibilidade, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas com vários clientes que eu conversei durante a pandemia, essa história de migrar milhares de usuários do dia para a noite para casa, foi um caso bem curioso, eu tive um cliente que ele falou, cara, eu já não tenho mais notebook para alugar, para dar para os usuários irem trabalhar de casa, e a gente está tendo que liberar o acesso pelas próprias máquinas pessoais deles de casa. E como que a gente vai garantir segurança nesse ambiente? Entendeu? A gente conseguiu garantir segurança nesse ambiente. A gente conseguiu fazer checagens no modelo de confiança zero que traz, olha só, essa máquina que ele está usando de casa tem antivírus, está atualizado, ele não está tentando fazer um ataque, ele não está tentando passar por fora, eventualmente, de um caminho de segurança que eu criei. Então, hoje existem alternativas para isso, né? O trabalho remoto trouxe uma realidade muito nova para nós, mas a gente já estava, de certa forma, se adequando a isso, né? Porque já existia esse movimento. É claro que a gente não podia adivinhar que ele ia ser tão acelerado como foi, né? Mas essa realidade, de certa forma, a gente já estava adequado a ela, tá? Então, tanto do ponto de vista de proteção de ameaça, de proteção de dados, né, o tal DLP, mas muito além do DLP, né, porque o DLP nasce com aquele conceito de, vou classificar dado, olhar ele dentro do banco de dados, olhar ele dentro de uma estação, mas o DLP em todos os vetores, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, ele é muito mais do que isso, né? A navegação segura, né, navegar por um proxy na nuvem não é novidade, isso já existe há bastante tempo. Mas, pessoal, assim, isso cresceu exponencialmente no último ano. Muito, muito, muito. Agora eu estou conectado falando aqui com vocês e estou navegando por um proxy na nuvem, com um ponto de presença no Brasil. Então, isso foi uma coisa que foi muito acelerada no último ano, quando a gente pensa em tendências e tudo que a gente viu. E aqui, falando rapidamente da empresa McAfee, tá, pessoal? Como eu disse, né, eu brinco de dizer que a McAfee é conhecida por dois motivos, né? Um é pelo antivírus, e a outra é pelo nosso fundador maluco, John McAfee. Né? O John McAfee já não está na empresa desde 97, né? Ele vendeu todas as ações dele em 97, e talvez tenha sido daí que ele tirou dinheiro para fazer as maluquices que ele fez depois.
Mas o antivírus, sim, continua sendo algo muito importante para a gente, mas ele já se transformou demais, né? É um pouco disso que eu falo aqui no que a gente chama de MVision XDR, ou XDR, né? É o Extended Detection and Response, é conseguir levar e integrar funcionalidades que a gente tem no endpoint, junto com o que a gente tem na nuvem, junto com o que a gente tem de proteção de rede, tá? E esses números que vocês estão vendo na tela são coisas que a gente detecta pelos diversos sensores globais que estão espalhados pelo mundo, pela McAfee. Hoje a gente está falando de mais ou menos 680 milhões de nós gerenciados, não, com produtos McAfee instalados. Por que eu não digo gerenciados? Porque aqui existem produtos, existem nós, que são do nosso lado consumer, né, que é o produto de pessoa física, e do lado pessoa jurídica também. Para quem não acompanhou, mas recentemente a gente passou por uma aquisição, né, por um grupo, um private equity chamado STG. De verdade, isso para a gente não muda muito a maneira que a gente atende vocês, porque a gente já era parte do STG, que é um grupo de private equity. A gente era parte do TPG até o ano passado, depois a gente virou uma companhia pública e agora a gente volta para a mão de um private equity. Isso causa uma mudança de direção financeira na empresa, mas ela não impacta no go-to-market, ela não impacta na estratégia. Então, tudo que, para vocês que já são clientes nossos, o que a gente conversou há pouco tempo, falando de roadmap, de estrutura local, tudo isso permanece inalterado, tá? Então, essa mensagem é um pouco também para tranquilizar vocês, porque eu sei que recentes aquisições não foram tão bem sucedidas quando a gente pensa no atendimento do cliente, mas eu continuo aqui, a minha equipe continua aqui, né? Eu falava com o pessoal no início, eu faço 20 anos de McAfee nesse ano, então, assim, não é possível que eu seja tão maluco, tem alguma coisa boa para eu ficar aqui tanto tempo, tá? Então, assim, a empresa continua sólida, continua estável, e isso é muito do que a gente quer levar para vocês também, tá? É claro que quando você seleciona uma empresa de segurança, você quer contar com confiança, você quer contar com estabilidade, é um pouco disso que a gente entrega para vocês, tá? Dastis, acho que era isso que eu tinha aqui de slides, a gente tentei ficar dentro do tempo aqui, acho que eu não ultrapassei muito, e vamos continuar o evento aqui. Obrigado a todos pela atenção. Bruno, Zani, meu amigo, muito obrigado. Belas palavras, bela introdução. Por favor, eu solicito a todos, por gentileza, que coloquem no mute seu microfone, por gentileza. Vamos no banheiro? Vamos no banheiro. O Dastis vai cantar uma música. Acho que o Dastis está no mudo agora. Dastis, tu ativa o teu microfone, Dastis. Beleza, que eu acho Perfeito. que mutaram todos e daí eu acabei entrando no grupo. Ok. Bom, agora sim, pessoal. Boa noite a todos. Agradeço a presença e a presença massiva de vocês. Agradeço muito o convite por parte da diretoria do Sucesso, por parte do Inácio, por parte da Andréia, de nos darem a oportunidade de estarmos aqui hoje com vocês. Creio que nós já nos conheçamos, inclusive pessoalmente, a maior parte dos aqui presentes, né? O pessoalmente antigo, né? Pessoalmente do presencial. Esse é o nosso novo pessoalmente agora. Aos que não me conhecem, meu nome é Ricardo Dastis. Eu tenho mais de 25 anos de experiência diretamente na área de segurança da informação. Eu já tive a satisfação de participar de seminários da Sucesso, algumas vezes pelo lado cliente, algumas vezes pelo lado parceiro, como estamos aqui hoje, e até mesmo como staff. Alguém mencionou aí, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu levo bastante a sério. Já participamos ali como banda de jantares de encerramento de eventos fantásticos em Bento, em Gramado. Tomara que a gente possa voltar a fazer esse tipo de atividade tão logo possível. Sabemos que esse é um momento muito difícil, né, para o Rio Grande e para todo o nosso país.
Bom, creio que a maioria de vocês também conheça a Escuna. A Escuna é uma empresa que fez recentemente, agora em janeiro, o seu 33º aniversário. Nós estamos no mercado desde 1988. Atuamos com foco em segurança digital e performance de aplicações. E eu tenho o imenso prazer de chamar aqui um outro amigo, além do Zani, de longa data, que é cliente da Escuna e da McAfee, que é o Marcos Donner. Eu já vou passar a palavra para ele na sequência. Vou pedir para que ele se apresente, para que ele apresente a HypeFlame, que talvez muitos de vocês ainda não conheçam, pelo menos não pelo nome, mas certamente conhecem o negócio, né? E o convite aqui para que o Donner esteja presente conosco como um case, né, aqui dessa noite, é para que ele fale dos desafios desse negócio, que ele é um negócio absolutamente digital, de um banco digital, de um banco que está um ano, como a maior parte de nós, nessa dinâmica de trabalho remoto. E eu queria iniciar aqui, Donner, fazendo algumas, não são provocações, porque são informações que estão disponíveis no site da HypeFlame. Então, eu coletei aqui dois ou três comentários, que na verdade são comentários de profissionais da HypeFlame, declarações, depoimentos, que mostram o quão legal é a empresa, né? E que, de certa forma, me parece que demonstram um bocado do desafio, um bocado do dia a dia, em termos de segurança da informação, e trazendo todo esse contexto que o Zani estava nos apresentando agora. Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês. O primeiro deles é um depoimento de um especialista de software, que diz o seguinte: temos um time excepcional e cada membro tem autonomia e liberdade para tomar decisões que refletem no produto. Isso é um comentário. Então, autonomia, liberdade e decisões que refletem no produto, o que é fantástico, tá? Não há dúvida. Um segundo comentário, esse de um Big Data Team Leader. É uma experiência profissional sensacional, um polo de inovação que propicia um ambiente de aprendizado, etc. Então, aqui, a palavra inovação, então não tenho dúvida que, assim como para provavelmente todas as empresas aqui desse fórum é importante, especificamente para bancos, né, negócios muito voltados para o digital, é mais importante ainda. E o terceiro aqui que eu destaquei é de um outro desenvolvedor de software que diz: trabalhar aqui me motiva. Temos total liberdade para inovar, estamos sempre atualizados com novas tendências. Então, de novo aqui a liberdade, de novo a inovação, e agora falando inclusive de tendências. Então, Donner, com esses ganchos, né, eu queria passar a palavra para você, desejar muito boa noite, e que você contextualizasse um pouquinho aqui o nosso público a respeito da HypeFlame e a respeito desse desafio, de certa forma, né, de segurança da informação. E daí, na sequência, depois a gente fala um pouco do case propriamente dito. Obrigado, Dastis. Boa noite a todos. Obrigado, primeiramente, pela presença, pelo convite da Escuna, McAfee, sucesso. Obrigado pelo tempo de vocês em querer e se interessarem em escutar um pouco sobre essa nossa trajetória de cibersegurança no Agibank /HypeFlame. Fazer um breve contexto aqui do que é a HypeFlame. A HypeFlame, ela virou, em dezembro de 2020, a empresa de tecnologia do Agibank. Ela é uma spin-off, ela é uma empresa, é um CNPJ à parte, ela é uma spin-off do banco, onde toda a diretoria de tecnologia do banco saiu do Agibank e virou uma grande empresa de tecnologia que se chama HypeFlame. É uma empresa que já nasce com aproximadamente 400 colaboradores, com o faturamento, que é o faturamento da nossa diretoria, que nós tínhamos da diretoria de TI do banco, e que tem objetivos estratégicos bem estabelecidos
orientados a ser uma marca empregadora de tecnologia, ser uma marca cool, porque hoje em dia, principalmente para essa nova geração, ser um engenheiro de software, ser um analista de cibersegurança, um engenheiro de dados de um banco não é tão atrativo como ser de uma empresa tech. Então, esse é um dos grandes propósitos nossos, ser uma grande marca empregadora de tecnologia nacional. Existem outros propósitos orientados a uma visão externa, porque muito do que a gente desenvolveu dentro do banco em inteligência de tecnologia, falando em cibersegurança, em ciências de dados, infraestrutura de tecnologia, principalmente orientada à nuvem, e engenharia de software, foi criado com ferramentas próprias e com inteligência das pessoas que trabalham. Então, são muitos produtos que a gente desenvolveu e que podem estar disponíveis para outros possíveis parceiros. A HypeFlame, ela tem um acionista, ela tem um cliente, que é o Agibank, mas a gente está aí disponível para futuras novas parcerias, considerando soluções, métodos e tecnologias que desenvolvemos a partir da nossa própria mão de obra bastante qualificada. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Acho que todos ficamos muito felizes com essa notícia, com esse movimento aí do Agibank, com a criação da HypeFlame. Certamente, bons frutos, novos frutos aí virão desse movimento. E seguindo agora na questão do desafio, ainda, e daqui a pouco a gente faz o gancho para o case propriamente dito, porque eu imagino que seja uma dinâmica para lá de desafiadora, né? Porque se empresas tradicionais, né, como disse o Zani antes, que ainda possuem ambiente on-premises e ainda passavam pelaquela questão da segurança no web gateway, do DLP, etc., a vida já era bastante conturbada, né? O dia a dia já era cheio de surpresas, né? E muitas vezes, inclusive, de incidentes, alguns incidentes nada agradáveis, né? Certamente esse desafio numa empresa com esse perfil de vocês, e ainda mais com essa pegada que está sendo dada agora pós-spin-off, tende a aumentar exponencialmente. E é isso que eu queria ouvir um pouquinho melhor de ti. Uhum. Antes da gente entrar, então, no que foi essa jornada do nosso case de cibersegurança dentro do banco e da HypeFlame agora, a gente tem uma característica muito peculiar. O Agibank sempre teve essa característica e a gente acompanha isso, né? Está dentro dos valores nossos da Hype, que é um dinamismo e uma velocidade muito, muito grande em transformação. Então, a partir do momento que viramos de ser o antigo banco e financeira Agiplan para passarmos a ser o banco digital Agibank, a gente começa a ter preocupações muito maiores. E essas preocupações elas estão divididas em duas grandes dimensões. A dimensão de cloud computing para os nossos serviços financeiros. A gente tem muito orgulho de dizer que o Agibank é o único banco brasileiro que tem 100% do seu core bancário em nuvem. Então, a gente começa a ter esse tipo de preocupação, um core bancário em nuvem e um banco digital com canais financeiros digitais através de um aplicativo, internet banking, funcionalidades múltiplas de cartões com parceiros, a gente não tem rede própria, entre vários outros canais, que é um outro grande orgulho nosso, da gente ter criado com muita inteligência própria uma estrutura de omnicanalidade muito eficiente. E a segunda dimensão, tirando essa de serviços financeiros, de cloud computing para a tecnologia bancária, é a dimensão que se potencializou em 2020 e continua, infelizmente, em 2021, por aspectos da pandemia que vivemos. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em otimizar os nossos controles de segurança sem atrapalhar o dinamismo dos nossos negócios, dos nossos desenvolvedores, das nossas esteiras ágeis de desenvolvimento, mas agregar segurança nesse ciclo, olhando para endpoints,
olhando para dispositivos múltiplos, olhando para LGPD, que nos traz desafios diferentes, não só no setor financeiro, que já é extremamente regulado, mas também dentro de um espectro de toda e qualquer instituição. Existe toda uma regulação orientada à segurança, cibersegurança bancária, e isso sempre existiu, mas existe uma regulação desde 2019, porque os bancos sempre foram aqueles que mais sofreram com problemas de fraude eletrônica. Então, a LGPD nos traz desafios diferentes em relação a olhar dados em camadas diferenciadas. Legal. E daí eu já queria pegar carona, então, nisso e perguntar para você com relação a exatamente como se deu esse case, né, um dos grandes cases, e pegando emprestado da apresentação do Zani anterior, né, essa jornada do device to cloud, ou seja, da proteção desde a mais tradicional do on-premises, que pode ter vindo lá desde o legado, no bom sentido da palavra, Agiplen, até agora esse momento HypeFlame. Como é que se deu essa jornada, principalmente por conta do desafio da proteção do workload de dados, que, como você disse, está na nuvem, e o core bancário, né, e o fato de ser o banco, né, e provavelmente o único banco que tem o core bancário em cloud, e ao mesmo tempo com essa dispersão toda dos colaboradores off-premises, por assim dizer, né, de forma talvez forçada de um ano para cá, mas provavelmente, mesmo que não tivéssemos a pandemia, eu tenho certeza que pelo perfil de empresa de vocês, haveria um bocado da força de trabalho trabalhando em home office de qualquer forma. Então, localize um pouco melhor para nós agora como se deu esse case propriamente dito. Certo, Dastis. Tudo começou com a necessidade da gente olhar para ferramentas de prevenção a vazamento de dados, sejam eles on-premises ou em nuvem, seja olhar uma maior eficiência no que diz respeito à segurança de dispositivos, e tudo isso associada a um gerenciamento, uma administração mais eficiente por parte do meu time, por parte do time de cyber, e atrapalhar o menos possível a vida das pessoas que estão na linha de frente gerando negócios. Hoje, a HypeFlame, então, virou uma empresa de tecnologia com aproximadamente 400 pessoas. São 4 diretorias com exclusivamente profissionais de TI. A gente tem o privilégio de poder contar ainda com as demais áreas do Agibank para serviços como administrativo, people, financeiro, etc. Mas são em torno de 4 mil usuários do Agibank que a gente atende. Então, tudo começou a partir do momento dessa preocupação em otimizar essa proteção de tráfego de dados e também de ter um gerenciamento e uma administração muito mais eficaz. A gente já tinha a solução de antivírus, até porque ninguém persiste sem um antivírus, obviamente, por mais de 5 segundos numa internet promíscua como a nossa hoje em dia. Então, a gente já tinha uma solução de antivírus que não era da McAfee e a gente procurou entender uma solução que nos trouxesse, um fabricante que nos trouxesse a gama de soluções, centralizando agentes únicos, centralizando administração, centralizando uma baixa performance em dispositivos de usuários, e foi nesse momento que a gente chegou até a McAfee. Tivemos também uma preocupação muito grande com as nossas camadas de nuvem. Óbvio que a gente é muito, eu não vou fazer nenhum tipo de comercial, até porque a gente não ganha nada por isso, mas eu aposto que todos os participantes aqui desse encontro devem utilizar algum tipo de serviço do fabricante AWS. Então, a gente usa muito as camadas nativas de segurança da própria AWS. Uma das grandes fortalezas nossas é termos arquitetos de segurança extremamente capacitados na nuvem desse fabricante, mas não é só nesse fabricante que a gente tem dados transitando. Que nem eu falei, as duas dimensões que a gente tem que se preocupar. A AWS para serviços financeiros, aí o CASB começa
solução de Cloud Access Security Broker começa a nos apoiar também nessa dimensão de serviços financeiros. E na camada de usuários, que a gente começou mais tímido, porque não estávamos totalmente distanciados, DLP, mas o próprio CASB para algum tipo de solução, a gente teve que potencializar também esse tipo de proteção por causa do distanciamento. Só para entendimento também aqui dos participantes, a matriz do Agibank, até então, né, a gente está agora no processo de mudança de estado, inclusive, a matriz do Agibank sempre foi Porto Alegre, e a gente tem todo um legado de lojas, não são agências bancárias, porque a gente não tem numerários nesses pontos físicos. São hoje aproximadamente 700 lojas, que basicamente atendem o produto de crédito, mas também atende quem quer ir lá abrir sua conta corrente, quem quer ir lá ter um apoio para abrir sua conta através do dispositivo digital. Então, a gente tinha todo esse cenário de muitas pessoas. Então, nessa dimensão de em torno de 1.000 pessoas na matriz em Porto Alegre e 3.000 pessoas pelo Brasil afora, a gente, a partir de março de 2020, a gente teve 1.000 pessoas dentro das suas casas, que é como estamos agora. Toda a matriz do Agibank, agora da Hypeflame, um pouco mais de 1.000 pessoas nas suas casas. E aí a gente começa a ter desafios muito diferentes. Por exemplo, controle de navegação. Qual era o controle de navegação que eu tinha dentro do meu prédio, ali no Moinhos de Vento, que muitos de vocês devem conhecer quem é de Porto Alegre, e que eu não teria mais na casa das pessoas? Múltiplos fatores de autenticação, VPN. Quem é que tinha acesso ao VPN à rede do banco? Algumas dezenas de profissionais que tinham que se dedicar a trabalho remoto em caso de indisponibilidade de serviço, entre outros. Então, nessa dimensão de usuários, a gente teve que começar a olhar também muito para a colaboração. Como a ferramenta de segurança escolhida por nós, o fabricante escolhido pelo Agibank, iria nos ajudar a proteger essa camada de soluções de colaboração que há mais de um ano, agora em março está completando um ano, fazem parte do dia a dia de todas as pessoas que trabalham conosco. Então, esse foi um desafio muito importante, é um desafio que a gente continua, já percorremos as fases mais difíceis, continuamos otimizando, assim como a gente tem que sempre otimizar a segurança, né? Eu aprendi com o meu primeiro gestor de segurança, a pessoa que me transformou num profissional de segurança há 20 anos atrás, que segurança nunca tem fim. E é realmente isso que acontece, assim como é em soluções de colaboração, de tecnologia e segurança conectadas. Donner, muito obrigado, meu amigo, pelo case, pela aula, inclusive. E eu queria, com base no que você colocou agora, devolver a palavra para o Zani. E daí, Zani, com base nessa experiência, né, nesse case, que é um case nosso, na verdade, de todos nós aqui, lá da Hypeflame, do Agibank, junto com o Donner, me veio em mente fortemente um dos conceitos que você estava apresentando agora há pouco, quando estava falando de Device to Cloud, falou a respeito de Gartner, tem uma sigla, né, que o Gartner popularizou, como tantas outras que o Gartner acaba popularizando no mercado, que é o SASE, né? O SASE, que é o Secure Access Service Edge, né? Essa estrutura de segurança, como você disse antes, que permite que o usuário esteja anywhere, né? E o dado também esteja anywhere, né? Tá tudo off-premises, né? As pessoas, os dados, né? As pessoas estão nas suas casas, os dados estão na nuvem e tudo mais. E aí, em cima disso, algumas das consultas aqui, materiais de referência que eu busco, que eu uso, tem um bastante interessante, que é do final do ano passado, que é o como desenhar e proteger e ter uma estratégia de proteção de dados que vá desde o on-premises até o cloud, que é exatamente o device to cloud, né? E o Gartner mesmo defende bastante a questão de uma arquitetura íntegra, e existe uma preocupação daqueles warnings que normalmente são colocados a respeito de se buscar soluções híbridas e acabar com isso se pecando do ponto de vista de gerenciamento e enforcement inconsistente,
né? Ou talvez deployments que acabam não se complementando na sua integralidade, e ainda mais do que isso, uma preocupação às vezes que pode gerar um impacto político dentro da organização, na hora de ter silos, culturas, etc., quando você tem parte da solução, digamos, a proteção do endpoint sendo conduzida por uma determinada plataforma ou tecnologia, a parte de workload de nuvem de uma outra forma, a parte de web gateway de uma terceira forma, e as coisas acabam não se encaixando, não se complementando, e o Lego acaba não dando muito certo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Donner acabou de nos falar. Sem dúvida, Dastis. E pegando o gancho que você comentou sobre o SASE, né, também, que esse conceito, esse framework que o Gartner faz, nada mais é do que levar controles e contramedidas de segurança que outrora estavam só dentro de casa para um modelo em nuvem, né? Muito naquela linha do exemplo que o Donner citou, de, por exemplo, acesso à internet, né? Simplesmente filtrar o acesso à internet, com alguns serviços de segurança nessa nuvem, né? Nesse Service Edge, né? Como o próprio nome diz, e entre eles, sim, o proxy na nuvem, o CASB, o DLP, né, e algumas outras funcionalidades de segurança. Então, é um pouco disso. É essa migração que eu falava no início, né, que a McAfee está passando, e como você comentou, também passa muito pela questão da consolidação, porque tem muito cliente que chega para mim e fala assim, poxa, mas você está me falando que você vai fazer um monitoramento aqui na AWS, né, no exemplo que o Doni deu, mas eu já tenho isso aqui dentro da AWS Security Hub, né? Ou você está me falando que você vai aplicar uma política de DLP que eu já tenho no Office 365, né? Que eu já tenho no ServiceNow, sei lá, para ficar em alguns exemplos aqui. Mas a ideia do SASE é que eu consiga aglutinar tudo isso numa única central de segurança, aplicar as mesmas políticas de LGPD que eu estou aplicando para a minha base local, para tudo que for para a nuvem e vice-versa. Aplicar rótulos e informações de classificação que eventualmente eu usei lá no AIP da Microsoft, né, no Azure Information Protection, dentro da minha rede também. Então, é um pouco disso que esse framework de segurança prega, né? Fazer com que você tenha segurança unificada, porque senão, no final, você acaba tendo várias tecnologias desconectadas, né? E que, claro, custam um caminhão de dinheiro, né? E que no momento que você sofre um ataque, não é para todas essas tecnologias que você vai olhar, né? Você vai olhar simplesmente para o caminhão de dinheiro que ela custou e para a efetividade que faltou, né? Então, a ideia de consolidar te ajuda também a mostrar o quanto de bloqueio, o quanto de proteção ela está trazendo no dia a dia, mas eventualmente a responder a um ataque de forma mais rápida, né? Eventualmente conseguir trocar uma política num lugar só e aplicar em diversos vetores, né? Então, e é claro, né, tem políticas que não vão ser aplicáveis em todos esses vetores, mas a ideia é que você consiga concentrar isso cada vez mais, fazer com que, você falava também, né, do acesso de qualquer lugar. E eu lembro que eu fiz um curso sobre segurança em nuvem, isso já deve ter uns 3 anos, e se falava muito sobre 3 benefícios irrefutáveis da nuvem, né, que é escalabilidade, mobilidade, e o terceiro, que de verdade eu não acho que é irrefutável, que é o custo. Porque muitas vezes, principalmente no curto prazo, a nuvem não vai ser mais barato que o on-premise, tá? Mas, talvez no longo prazo, sim, ele se torne um benefício irrefutável. Mas a mobilidade e a escalabilidade são irrefutáveis. E pensar em mobilidade quer dizer pensar em acesso de qualquer lugar, e agora mais do que nunca, né? Então, a gente acaba entregando essa segurança com o acesso de qualquer lugar. Entregando a segurança com... Não importa se eu estou usando o meu dispositivo corporativo, se eu estou usando o meu dispositivo pessoal que está aqui do lado, se eu estou usando o meu notebook corporativo, eu vou ter o mesmo nível de acesso e posso ter políticas diferentes, né? Quem disse que se eu acessar o tenant de Office 365 da McAfee pela minha máquina corporativa, eu vou ter o mesmo direito do que se eu acessar pelo meu pessoal. Mas no final eu posso deixar o acesso acontecer, transformar ele em read-only, por exemplo, dizer que, olha só, esse OneDrive que é o corporativo, eu posso até ler um documento lá e abrir ele, por exemplo, no PowerPoint online, mas eu não posso baixar ele para o meu dispositivo pessoal, né? Eu não posso fazer download, porque isso pode indicar uma perda de dados. Então, é um pouco disso, né? Ser mais flexível com o acesso,
AWS, IaaS, eles são, sei lá, eu diria, e aqui eu estou chutando, não é nenhuma estatística, tá, pessoal, mas muito no que eu escuto por aí, pelo menos 70% das grandes perdas de dados recentes, no último ano e meio, ocorrem por falha de configuração em volumes, em storages na nuvem. Isso é muito comum, né? Então, falha de configuração de storage, falha de configuração de rede, né? A própria ferramenta te dá uma porção de funcionalidades para você limitar e microsegmentar esses segmentos virtuais. Mas quem garante que o desenvolvedor vai subir aquela nova aplicação dentro de um VPC que está previamente criado para ser feito aquilo? A gente consegue garantir isso via ferramenta de segurança. E, de novo, de forma centralizada. É muito comum a estratégia de cloud de uma empresa ser multi-cloud, ser AWS, ser Azure, ser GCP, isso para ficar nas nuvens de IaaS, né? E como você gerencia tudo isso? É AWS Security Hub, é Azure Security Center, é Google Security Center, eu não lembro exatamente o nome, mas assim, não dá para ter políticas iguais em todos os lugares, né? Então a ferramenta de segurança vem também para adequar um pouco disso, um pouco da realidade que a gente tem visto dessas. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Tem uma coisa que a gente ouve já faz algum tempo, que é aquela velha e boa segurança de checklist, né? É aquela que você vai lá e, cara, implementei o meu endpoint security, check. Né? Meu web gateway está atualizado para a nova versão, check. Agora, o que é uma tecnologia que eu não tinha ainda e eu precisaria ter, porque boa parte dos meus dados estão na AWS ou estão em qualquer outra nuvem. Então, eu adquiro e implanto uma solução de casa, check. E assim a vida segue com vários checks. Tá? E esses dias eu vi um meme, e provavelmente boa parte de vocês recebeu também, que era um profissional de segurança da informação, um CISO, um doner, tá? Alguém que senta numa cadeira parecida com a sua, onde alguém perguntava, ei, como é que tá o seu dia a dia? E o cara fala, cara, tá bem, né? Nós acabamos de implantar o projeto X de, sei lá, segurança para desenvolvimento, nós conseguimos atingir a meta de entregar na data o projeto Y, voltado para segurança, sei lá, de BYOD, né? Mas o CFO recebeu um phishing, foi hackeado e foi tudo por água abaixo. Mas a boa notícia é que nós passamos na auditoria PCI, né? Quer dizer, então o mundo parece que às vezes tem aquela coisa do modelo que eu gosto estabelecido, né? Eu implantei as tecnologias, eu tenho as minhas políticas na gaveta, então eu estou blindado, né? Do ponto de vista de segurança de checklist, eu estou muito bem. Mas na hora da verdade, na hora dessas coisas todas, como você estava nos dizendo, desses desafios desse dia a dia, né? As provocações que eu fiz no início, que são as expectativas, não expectativas, na verdade, é o driver, é o direcionamento daquilo que a High Flame é e quer ser, né? Precisam acontecer, né? E a segurança ela precisa estar presente junto com isso, né? E daí eu queria voltar todo esse nosso assunto para algo talvez mais direto, tá? Que daí é um dilema de absolutamente todos aqui, tá? E desculpa se ninguém mais aguenta ouvir essa sigla há pelo menos 2 anos e meio, inclusive hoje é dia 18, né? Ontem fez 6 meses que a LGPD foi sancionada, ela está em vigor, então, há 2 anos e meio, né? Se não me engano, desde agosto de 2018. E quando a gente fala de proteção de dados, inevitavelmente, nós pensamos em segurança de dados também pessoais ou de pessoas naturais, como diz a lei, sejam dados cadastrais ou sejam dados sensíveis, nesse caso estamos falando aqui, né, de um banco, né, que manipula um bocado de informações sensíveis, tá? E a pergunta é
usualmente, esse acaba sendo um primeiro passo natural. A gente sabe que não vai ser apenas, né, uma solução de SASE, CASB da McAfee, integrado com a solução de segurança de endpoint, etc., que vai resolver todos os problemas. Afinal de contas, a LGPD tem uma série de outros requerimentos do ponto de vista de enquadramentos legais que vão além da tecnologia. Mas falando de tecnologia, esse acaba sendo um passo inicial e um passo natural, talvez até um grande quick win, que é, enquanto eu ainda tenho dúvida, eu estou classificando os meus dados para que eu consiga proteger as informações mais estratégicas, etc. Eu tenho um direcionamento mais prático, mais pragmático para dados cadastrais, para dados pessoais. Faz sentido isso para aquelas empresas que talvez ainda não tenham começado essa jornada, ou talvez ainda estejam ali, né, precisando de um movimento mais rápido de adequação? Eu diria que é um passo fundamental. Eu já vou fundamentar isso, sendo bem objetivo. Eu só queria complementar algo que o Zani falou, muito bem dito. As camadas de segurança, elas precisam ser complementares dentro desse universo de SaaS ou do que quer que seja. Então, é óbvio que a gente usa o que a AWS tem de melhor, o que a Azure tem de melhor, o que a GCP, quem usa, vai ter de melhor em camadas de segurança, mas elas não são suficientes. O cenário de ataques hoje ele é muito mais sofisticado do que era há uma semana atrás, há um mês atrás e há um ano atrás. Então, isso são coisas que são complementares. Eu me lembro até antes da gente colocar camadas de CASB, olhando para determinados tipos de repositórios em nuvem, a gente, já que o Zani falou também em questões de ciclo de desenvolvimento ágil, pipelines de desenvolvimento, e como é que a gente vai controlar todo esse negócio dentro de uma jornada de transformação digital, que não é de transformação, ela é uma jornada da digital para a eternidade, desde agora, né? A gente fazia, por exemplo, a gente fazia o nosso CIEM monitorar todos os nossos buckets abertos para a internet, para caso alguém deixasse uma configuração errada, o nosso CIEM recebia um alerta e o nosso SOC tinha que tomar alguma ação. Então, as ferramentas de segurança nos ajudam a não ter que ter essa operação tão manual. Tudo bem, é o CIEM olhando, mas aí tem alguém que recebe. Cara, vamos botar mais camadas de segurança, porque eu não vou conseguir olhar todos os buckets que estão abertos para serviços que são públicos. E aí eu já vou conectar isso também com a questão de LGPD, que falou, muitos desses serviços públicos, eles estão, muitas vezes, eles estão conectados com outros que possuem dados de clientes. E dados de clientes, o proprietário do meu dado que está dentro do banco, não vou falar do Agibank, tá? Vamos falar de qualquer outro banco, o proprietário desse dado não é o banco, ele é um custodiante. E eu não vejo como se iniciar nenhum projeto de adequação. Óbvio, tem todos os requisitos da lei, tem uma série de processos que têm que ser avaliados, bases de dados e ferramentas de segurança para isso, mas se a gente está falando em endpoint, se a gente está falando em dispositivo, eu não vejo a mínima chance de começar um projeto de adequação à LGPD sem uma ferramenta de Data Loss Prevention, sem um CASB, olhando para o teu Office 365, que é o nosso caso, que é o caso de muitos aqui, olhando para o teu Microsoft Teams. Em 2019, no nosso primeiro projeto, a gente não tinha contratado o CASB para o Teams. Hoje em dia, a gente não pode, a gente não vive sem o Teams. Sem o Teams, mais de 1.000 pessoas do banco não trabalham. Então, temos que plugar CASB no Teams, temos que monitorar os dados que estão trafegando no Teams, no e-mail, nos file servers, em todos os repositórios possíveis. Então, fazendo uma conexão de solução de segurança com o LGPD, para mim, DLP e CASB, assim, tudo que a gente vai fazer vai ser inútil se eu não tiver ferramentas como essa. Inútil não, desculpe, tá? Pode ser uma palavra muito forte, porque a LGPD, ela atinge empresas de qualquer natureza. Mas se eu for pegar uma empresa assim com poucos clientes, com poucos dados, isso aí vai gerar uma carga operacional e uma necessidade de criação de ferramentas, digamos assim, caseiras de monitoramento, que nem era o meu CIEM buscando o bucket aberto, configurado incorretamente pela minha equipe de cloud ou de desenvolvimento. Isso aí vai gerar uma carga administrativa gigante
talvez vai ser muito mais caro tu ter pessoas para criar isso dentro de casa do que tu investir numa solução de segurança como o DLP, que para mim ele virou um commodity como o antivírus. A gente não vive mais sem antivírus e por causa de LGPD, por causa de todo esse mundo maluco que a gente está vivendo, a gente não vive mais sem DLP também. Enquanto o pessoal aí talvez esteja se preparando para fazer perguntas, Zani, quer fazer alguma consideração final da tua parte? Não, do meu lado é assim, deixar essa mensagem do acesso seguro de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. A gente focou nesse assunto aqui até devido a tudo que a gente está passando, mas assim, lembrar para vocês que a McAfee tem um portfólio bastante amplo, né? Então, proteção de rede, proteção de dados, proteção do próprio endpoint, tá? Isso a gente consegue ajudá-los. Zani, acho que você já tinha entendido que o que você tinha para dizer era mais ou menos isso. Da minha parte também, da minha parte eu só tenho a agradecer a todos os participantes e colocar aqui a Escuna diretamente à disposição, né? Lembrando, a Escuna é uma empresa gaúcha, estou nesse momento, inclusive, no escritório, preferi utilizar aqui a internet, estou sozinho no escritório, está à disposição de vocês, para todos que tiverem interesse de detalhar, de discutir mais cases como esse, ou necessidades semelhantes a essa, seja no âmbito da LGPD, seja no âmbito de jornada para a nuvem, a proteção e a segurança embutida nisso, seja em outros aspectos aqui abordados pelo Zani, abordados pelo próprio Donner. Ao Donner eu queria agradecer imensamente a gentileza dele estar aqui conosco hoje, né, dedicando o tempo dele. Ele está na praia, eu sei que ele está na praia, a gente acaba começando a conhecer um pouco da casa e da vida das pessoas, talvez mais do que antes, né? Pela telinha, eu já conheço os tijolinhos à vista aí, então, muito obrigado por estar cedendo o tempo aí, que você poderia estar agora à noite com a família e fazendo outras coisas, para estar aqui dando esse depoimento tão bacana desse case que temos trilhado juntos aí. Eu vou colocar os meus dados de contato diretamente aqui no chat, incluindo o e-mail, incluindo o telefone celular. Se alguém quiser fazer algumas perguntas nesses momentos finais, a gente responde. Se não, só tenho a agradecer e a gente ainda salva 3, 4 minutinhos. Ok, então nossos agradecimentos ao Donner, Zani e Dastes pelas suas excelentes participações no seminário. Muito obrigado a todos.